Será que alguém lembra como essa treta com o Anti Show começou aqui no TikTok? Eu vou fazer uma leve recapitulação, porque eu acho que as coisas viraram um bololô e tem gente que tá achando que eu só simplesmente do nada quis trazer isso de volta, sendo que não foi isso, gente. Eu vou tentar resumir bem, tá? E não reparei na minha voz, porque eu tô muito gripada. E, gente, eu não tô chorando, tá? É porque eu tô espirrando toda hora e meu olho tá ficando lacrimejando. Pra quem não lembra, eu tinha feito um vídeo falando sobre influenciadores, né, que usavam a maquiagem, principalmente Mamba e a Mamba, de uma forma feita, tipo, sem acabamento, sem técnica nem nada, porque eles sabiam que ia gerar engajamento pra eles. Nisso, se eu soubesse, meu Deus, que arrependimento, não teria colocado. A foto do Edil Show apareceu por, tipo, uns 2 segundos. E começaram a marcar ele, né? E aí ele foi e fez o vídeo dele. Mas assim, o meu perfil, ele é voltado a Guiaro, né? Tipo, tudo sobre Guiaro. E tinha muita gente me marcando no vídeo de alguma das pessoas que eu citei, ou me mandando mensagem, me pedindo pra falar sobre isso. E eu acabei indo na pilha. E eu sempre faço isso mesmo, quando muita gente me manda, me marca em alguma coisa, eu vejo que tem muita gente querendo que eu fale sobre aquilo, eu sei que eu fui muito pesada nas minhas palavras, mas não foi nem sobre o Ed Show, foi sobre a outra menina, né, que eu falei dela no vídeo. E assim, eu me arrependi, eu pedi ela desculpa, a gente se resolveu. Eu, inclusive, perguntei a ela se ela queria que eu tirasse aquele vídeo do ar. Mas ela falou pra mim que não, que tava tudo bem. A gente é mútua hoje em dia, tipo, tá realmente tudo certo. Eu tô falando isso aqui porque agora as pessoas estão indo lá nesse outro vídeo, tipo, reviver isso também. É realmente muito o que eu dizer, porque isso acontece mesmo. Principalmente aquela coisa delas ficarem gesticulando de um jeito pra parecerem, tipo, doidinhas, maluquinhas, sabe? E aí fica uma coisa extremamente estereotipada do que é Guiaro. É óbvio que eu tô ciente de que esse assunto é minúsculas causas. Só que eu fiz pra minha bolha, que é a bolha Guiaro. Eu não achei que ia sair, furar a bolha e, tipo, ia chegar em outras pessoas. Era um assunto que é pertinente na comunidade que eu faço parte, sabe? Só que o N-Show, ele é um criador muito grande. Então, tipo assim, o negócio meio que saiu do controle ali. Eu não falei nada sobre a pessoa, a N-Show. Eu nem conhecia ele, na verdade, sabe? E o Ed Show, ele foi realmente uma das pessoas que fez o negócio parecendo que ele tava surfando nessa onda de que as pessoas. Esses vídeos, eles furam muito a bolha quando as pessoas fazem um mama desse jeito, sabe? Tá muito comentário, várias pessoas falando, tipo assim, nossa, o que é isso? Tipo, ah. E o Ed Show, ele tava com. Ele colocou uma touca de dormir na cabeça dele, sabe? Os acessórios, as coisas assim, tava tudo muito off. As pessoas associam muito Guiaro a maximalismo, porque tem acessórios e coisa e tal. Mas, gente, reparem que, normalmente, as coisas, elas combinam. Tanto que existe um termo no Guiaro, que é o CORD, que vem da palavra coordenação, né? Que seria, tipo assim, o seu look, ele é todo coordenado, sabe? Tudo ali tem um motivo, é que nem eu expliquei da maquiagem. O branco, ele é pra realçar a pele bronzeada. O preto, os cílios grandes, é pra deixar a mulher dramático. É lógico que pra quem é de fora e não tá interessado em guiar, não quer aprender, fazer parte, tudo isso vai parecer uma grande chatice, que eu sou insuportável, eu tô totalmente ciente disso. Porém, gente, o meu conteúdo é pra informar e ensinar e ajudar pessoas que querem fazer parte do guiar, ou pessoas que são iniciantes. Aí o Anjo Show fez um outro vídeo, pelo que eu me lembro, não tenho nem certeza mais se foi isso. E aí veio uma outra garota, que é influenciadora também de maquiagem, e fez uma maquiagem guiar. Só que o que aconteceu? Ela falou que ela tava se sentindo feia na maquiagem guiar que ela fez, seguindo as dicas que tinham dado pra ela. E a moda estava belíssima. Só que ela falou umas outras coisas que eu não concordava. E muita gente da comunidade também não. Por exemplo, dizer que as técnicas da maquiagem guiaram, que a maquiagem guiaram, tava muito datada. E aí ela falou que não gostou da boca de pressão baixa. Eu fui e fiz um vídeo explicando, por exemplo, que a boca de pressão baixa é porque normalmente não se coloca um batom forte na boca, porque ele tira o foco dos olhos, que são mais importantes da maquiagem guiaro, né? Tipo, o que é pra mais chamar atenção na maquiagem são os olhos. E aí você colocando, sei lá, um batom vermelho, ele não vai chamar tanta atenção assim pros olhos. Então normalmente se usa um batom mais clarinho. E aí eu disse uma coisa que é meio dura, mas que, desculpa, gente, é a verdade. Se você acha feio, talvez o guiaro só não seja pra você, sabe? E tá tudo bem. Ninguém tem que se forçar a ficar usando uma maquiagem que não. que, que não gosta, porque tá, sei lá, hypado ou alguma coisa assim. E eu sinto muito de verdade que a Dessa recebeu, tipo, comentários que passaram dos limites de racismo, etc. Só que eu não achei justo quererem atribuir tudo isso à comunidade que eu faço parte, porque eu sei que quem é realmente ativo na comunidade ali não faz esse tipo de coisa. Porque, como eu falei já em outras ocasiões, o Guiaro no Brasil, ele é extremamente político. Normalmente a gente não dá espaço pra pessoas racistas, a gente não dá espaço pra pessoas conservadoras. Se entra bem assim na comunidade, sempre dá muita treta, porque, tipo, a gente não vai querer dar palco. E daí eu acho que, nesse ponto, o Edu Show e a Dessa, eles esqueceram que, tipo assim, quando um vídeo fura a bolha, ainda mais no caso deles, que eles têm, tipo, muitos seguidores, vai aparecer gente de outras comunidades, gente que nem sabe, tipo, o que é aquilo ali, e vai falar merda, sabe? Então, que nem agora, eu tô recebendo muito de comentário misógino, coisas, tipo assim, muito pesadas, e eu não vou virar e culpar o Edu Show. Ele não tem que se responsabilizar pelo que as pessoas que gostam dele estão falando no meu vídeo, sabe? Realmente o que estão falando, que alguém mudou os traços da Dessa, mudou o tom de pele da Dessa. Gente, eu não vi isso. Então, assim, eu não quis comentar sobre isso porque eu não sei que vídeo é, tipo, não sei realmente se foi uma pessoa da comunidade ou não, mas eu realmente acredito.
Tá, pra não ficar muito longo. O que aconteceu agora da última vez é que, eu não sei se você sabe, mas uma guiara bem icônica aqui do Brasil, ela se inscreveu também no Corrida das Blogueiras, que é a nossa Izinha. E o moço do YouTube fez um vídeo reagindo a algumas inscrições, e ele criticou muito a inscrição da Izinha. E aí a Izinha, acho que fez um vídeo, resposta ali com o pai dela, e ele voltou e fez um outro vídeo falando das pré-tretas do Corrida das Blogueiras. E aí ele falou da briga Guiaros versus Ed Show, só que tudo muito assim, sabe? Não, não foi exatamente isso. E aí o Ed Show foi e fez um vídeo falando, né? Aquele que ele começa falando, oh, vai contar a história pela metade mesmo. Ele não tá falando de mim, né? Ele tá falando da pessoa que foi do YouTube fazer esse vídeo, sabe? Porém, eu acabei ficando muito pilhada quando eu vi, porque aí vem de novo essa coisa de, a comunidade guiara é insuportável, as guiaras são racistas. E tipo, e pra mim, eu tenho certeza que outras meninas também da comunidade, essas coisas dão muita raiva, porque a gente sabe que não é verdade, que não é bem assim. Fui e fiz aquele vídeo, né? E eu fiz com raiva na hora, então assim, eu tenho noção que eu não deveria ter mencionado o Corrida das Blogueiras, que nem ele mesmo falou, né? Tipo, eu inventei isso no meio. Sobre isso, eu peço desculpas a ele. Eu tentei entrar em contato com ele, tá? Só que ele não me respondeu. Eu não sei se é porque ele não viu, se é porque ele não quer. Mas eu mandei uma mensagem pra ele, e se ele me respondesse, aí eu ia chegar e ia falar, tipo, me desculpa. Eu ia perguntar se ele queria que eu apagasse. Eu acredito que ele ia dizer que não, mas assim, enfim. Porém, sobre o resto, eu não vou, tipo assim, pedir desculpa ou tentar contornar a situação de alguma forma. Porque foi só eu falando, tipo, de uma maquiagem específica, sabe? Não é sobre a pessoa de um show, não é sobre as outras maquiagens dele. Eu, inclusive, já falei, não lembro qual vídeo, mas eu falei que ele sabe fazer maquiagem artística, ele faz muito bem, tem maquiagens maravilhosas, mas a Guiaro, sabe? E não era pra isso ser todo esse big deal que tá sendo, sabe? E agora, por último, eu queria dizer pra vocês que, da mesma forma que racismo, homofobia, os comentários que o Ed Show tá respondendo não é legal, também não é legal ser misógino, também não é legal falar pras pessoas, né, critiquem, sabe, deem a opinião de vocês, mas esse tipo de coisa só iguala vocês às pessoas que estavam comentando aquelas coisas do vídeo do Ed Show que deixou vocês tão bravos e chateados, sabe? E se vocês ficaram interessados em Yaro, vendo toda essa treta, talvez vocês não me suportem, né? Tipo, não gostem de mim, mas existem várias guiaras brasileiras aqui no TikTok que elas fazem um conteúdo informativo, de maquiagem, tudo muito legal. Eu vou deixar a foto de algumas e alguns arrobas aqui, caso vocês tenham interesse em conhecer mais. Doguear o suficiente pra você ir lá. Bom, eu vou me abster de dar minha opinião, né? Porque as coisas já estão muito inflamadas. E, gente, eu vou estar reagindo aqui a esse vídeo que esse moço aqui, o Thiago Montes, postou no YouTube. Eu tô gripada, então a minha voz ela tá bem esquisita. Não reparem, tá? É por isso. E eu escolhi a subcultura Mamba pra representar nessa make de Guiaro, porque tem várias subculturas, tá? Pra quem não sabe, as Guiaros eram um movimento da década de 90 que ia de encontro aos padrões de... Primeiramente, eu acho que você não sabia que era eu, né? Uma das fotos que você usou de referência. Mas, mesmo assim, muito obrigada por ter me usado como referência pra sua maquiagem. Eu acho que as Guiaros só estavam sendo racistas mesmo. E é isso. Falando, você nunca vai ser uma Guiaro de verdade porque você é negra. E você é de Juazeiro do Norte, minha filha. Você nunca vai ser japonesa de verdade porque você é brasileira. Eu desafio alguém a achar alguma prova, frente a alguma coisa, de uma de nós, alguém falando essas palavras que o Thiago tá falando aqui. Aquele típico comentário, né, de você é de Chique Chique Bahia. Como se uma pessoa fosse, sei lá, do interior do Nordeste, uma pessoa fosse de uma cidade do interior, ou onde quer que seja, gente, impedisse ela de participar de uma subcultura ou de um estilo específico. Isso não existe. Você pode ser literalmente da cidade Chique Chique Bahia e ter mais conhecimento do que uma pessoa japonesa, sabe? Do que uma pessoa guiada do Japão, que tá vivendo ali, né, o visual, mas que não tem tanto interesse na história, da subcultura e esse tipo de coisa. E essa lógica, ela é aquela mesma lógica de gótico no Brasil, gótico não sei o quê. Sendo que todos esses estilos, todas essas subculturas, elas foram adaptadas para o nosso contexto, né? Para o contexto de cada país. São culturas que se espalharam pelo mundo. Né? Não existe uma lógica de que, se o gótico foi criado na Europa, só europeu pode ser gótico. Não existe coisa desse tipo. Eu sou brasileira com muito orgulho. Eu sou parda com muito orgulho. Inclusive, a subcultura guiaro, ela me ajudou a gostar mais do meu tom de pele, porque quando eu era adolescente, eu era emo. E a gente não tinha costume de ver pessoas emos moreninhas. Normalmente, as pessoas emos, elas eram bem pálidas. E eu fui muito zoada, sabe, na minha adolescência, por eu ser uma pessoa parda ali que queria fazer parte do movimento. Meu cabelo era cacheado, eu comecei a alisar o meu cabelo. Eu tirava fotos estouradas pra eu parecer mais branca. Então, assim, com o Guiaro foi a primeira vez na minha vida que eu não tive medo de tomar o sol. Porque a gente que é pardo, no verão, por exemplo, a gente fica bronzeado com muita facilidade, né? E depois no inverno, a gente costuma perder um pouco da cor. Quem é pardo e negro e tentou ser emo pelos meados de 2009, 2010, emo, gótico, etc., vai me entender, porque era uma coisa bem constante, assim, nessas subculturas. Assim, muito feliz que hoje em dia já, assim, ainda acontece, mas não é mais da forma que era, tá, gente, nesses anos.
E eu acho que falta o entendimento aqui que a gente querer ser guiara, a gente ser guiara no Brasil, não significa que a gente tá tentando ser japonesa. A gente não quer ser japonesa. A gente quer ser fofa, a gente quer ser bonita e se expressar através do nosso visual. As guiaras, elas se inspiram muito nas afro-americanas, elas se inspiram muito na moda, na beleza do ocidente. Então não faz muito sentido, sabe? Essa coisa de achar que quem é guiara e outros países que não sejam asiáticos estão tentando, né, se parecer com japonesas, asiáticas, ou o que for, sabe? Não tem nada a ver, não tem relação. E a casa espera que as mulheres japonesas se portem de uma forma, elas vão lá e falam, não, a gente vai se sentir bonita de outra forma, da forma que a gente quer. É a mesma coisa que esses punk de hoje em dia, sendo de direita. Os velhos tudo punk, tudo que gosta lá toma. Meu querido, eu concordo 100% com você. É por isso que eu disse, nesse vídeo que você tá reagindo e em vários outros artigos meus, que a gente pode adaptar o guiar pro nosso contexto, pro contexto brasileiro, pro contexto do Ocidente. Que não é porque elas não veem o movimento como algo político que nós temos que fazer da mesma forma. Não é que a gente tem que deixar de ter política no lugar, porque a gente adapta o movimento pro nosso contexto, né? Pro contexto do nosso país. Ela ficar falando, tipo, ai, agora a gente tem mais contato com as guiadas japonesas e a gente pode fazer igual elas fazem lá. É exatamente o que eu tava falando. Tipo, minha filha, tu mora em Carolina do Norte. Ela falando que guiaro não tem relação nenhuma com política. Gente, que loucura! Como que um movimento de contracultura não tem a ver com política? Como que um movimento que é real, quebrar os padrões estéticos estabelecidos, não tem a ver com política? Ela tá achando dessas que, tipo, ai, não vamos falar de política não, porque isso não é tão importante, né? E aí vai e vota no Zé das Couve, que quer transformar o estado dela no Crendoquistão, assim, sabe? Não tem muito o que eu dizer, né? Quem assistiu o vídeo sabe que eu não falei isso. Essas palavras não saíram da minha boca. E do choque, porque até mesmo eu e vários perfis aqui no TikTok, a gente no começo sempre trouxe essa informação que o Guiaro ele nasceu de quebrar padrões. E eu nunca neguei que Guiaro realmente quebra os padrões, porque é uma coisa óbvia. O que eu sempre enfatizo aqui é que o propósito não foi esse. Elas consequentemente fizeram tudo isso sim, mas elas não tinham esse propósito, elas não pensavam com essa profundidade e até hoje, nos dias atuais, elas não enxergam dessa forma. Mas é óbvio que é dessa forma. Talvez parecido como se a gente chegasse pros mandrakes aqui do Brasil e falasse pra ele, olha, vocês são alternativos, vocês são movimentos políticos. E talvez eles vão virar e falar assim, porra, do que tu tá falando, sabe? Eles não vão entender. Porque o estilo de vida deles e o visual deles, tudo mais relacionado vai contra os padrões da sociedade, né? Então, envolve política. Bom, eu ainda vou fazer um vídeo bem explicadinho, contando de que, na verdade, o surgimento de Guiaro foi adolescentes, mulheres que frequentavam clubes, etc., que se inspiravam muito do visual de uma cantora pop que estava muito famosa no Japão na época. E essa cantora pop, ela se inspirava muito em ocidentais, principalmente na Janet Jackson, que era a irmã do Michael Jackson, que também era uma cantora pop. E a Janet Jackson era o quê? Uma mulher negra, gente. E se adequando àquele visual, elas, consequentemente, foram se encontrar os padrões. Porque o padrão realmente era aquele, né? A pele clarinha, o cabelo sempre preto. O estilo de vida delas também ia contra o padrão que se esperava da mulher. Tudo isso realmente é 100% verídico. Aí as pessoas acabam resumindo Guiaro a quebrar padrão. E elas acham que quebrar padrão significa você ter um visual de qualquer jeito. Elas acham que você não precisa ter técnica na maquiagem, que sua maquiagem não precisa ter acabamento. Porém, o que as guiaras japonesas faziam era acabar quebrando esse padrão, mas com muito esforço pra maquiagem ser uma coisa bonita, sabe? O mamba e a mamba, que muita gente acha escandaloso demais e até feio, e muita gente espalha uma informação que o mamba e a mamba foi feito pra ser feio, tá totalmente errado e deturpado. As pessoas usam mamba e a mamba, eu tô com essa maquiagem aqui agora, não é porque eu quero chocar alguém, não é porque eu eu quero ser contra os padrões da sociedade, é porque eu acho lindo, é porque eu acho fofo, entende? Mas é óbvio que eu sei que eu sou uma pessoa fora dos padrões, eu sou uma pessoa militante, de esquerda, etc. Eu falo muito aqui no meu perfil sobre liberdade sexual, sobre pautas raciais, tudo que envolve Guiaro, eu abordo muito aqui no meu perfil. Então, assim, se vocês quiserem aprender mesmo sobre Guiaro, sabe? Não existe só no meu perfil. No próprio TikTok, no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos e eu recomendo que vocês assistam vídeos de pessoas que realmente pesquisam sobre isso, que amam isso e aí vão atrás, sabe? Porque às vezes você pega um influencer como esse moço aí do vídeo que eu tô reagindo, que ele tá falando assim, com um conhecimento muito raso, que ele deve ter feito uma pesquisa de, sei lá, 30 minutos ali no Google, sabe? Já, tipo, eu e outras meninas, a gente tá, tipo, há anos vivendo e pesquisando sobre isso. Eu tô na subcultura diária já tem 4 anos, quase. Bom, e é isso, gente. Tem muita coisa no vídeo que eu podia ficar aqui pontuando, mas o vídeo ia ficar muito longo, então eu trouxe o que eu achava que era mais importante. E é isso.